Hora da entrevista do dia. Estou só fazendo uma alteração aqui na câmera, enquanto Jonathan Alves coloca o microfone das redes sociais em Everson Lopes Stabile, que você já está vendo na nossa live, lá na minha página, jornalista Marcelo Teixeira, o Everson, que é assessor de investimentos e sócio fundador da S6 Investimentos. Ele está aqui para falar das expectativas e também das perspectivas do mercado de investimentos para este ano. Bom dia, Everson Lopes Stabile. Tudo bem com você? Bom dia, Marcelo. Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo certinho também, depois de umas merecidas folgas no final de ano, não é? Everson, fala pra gente. Já vou começar te perguntando de cara o que pode ou deve influenciar a economia global em 2024. Daí a gente vai segmentando este início de conversa. Perfeito, Marcelo. Inevitável, tá? A questão da economia global é influenciada muito pelo mercado americano, né? Tá. Pelo crescimento global, pela inflação global. Mas, de fato, hoje o mundo está vislumbrando muito, olhando muito a questão da taxa de juros americana, né? Os Estados Unidos estão em um crescimento muito forte, né? E realmente isso contribuiu junto com a inflação que veio da pandemia. E o Fed precisou tirar a taxa de zero lá e elevou para 5,5. Então o mercado está de olho em quando essa taxa começa a cair, tá? Então a ideia já de que ela não sobe mais, mas quando que ela cai? Se ela cai no segundo semestre ou no terceiro, faz muita diferença para o mercado já observar isso. Por quê? Porque essa taxa de juros, né, em dólar, no título americano, ela drena o dinheiro do mundo. Porque essa oportunidade de comprar títulos americanos a 5%, 5,5%, ela não existia há décadas. Então, assim, o mundo vai para o dólar, né? Vai comprar, realmente investir em dólar, aproveitando essa oportunidade. Então dá uma drenada, suga um pouquinho do fluxo que vai global de recursos que vai para o mundo. Então quanto mais rápido cair, melhor é para os países, por exemplo, emergentes. O Brasil se beneficia muito disso. Já está dado, realmente, a gente pode ver que aí os últimos 12 meses, os últimos 2 meses, principalmente, foram meses em que isso já foi ficando mais claro e aí, por conseguinte, ativos de risco já se valorizaram, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, quanto lá nos Estados Unidos. E aí me diga o seguinte, isto é o principal que o investidor deve se ater? Eu estou dizendo isso porque a gente vê, tem guerra no Oriente Médio, tem guerra lá na Rússia que impacta preços de insumos agropecuários, existe uma possibilidade de novas guerras, enfim. Todo mundo fica um pouco tenso com isso. É o mercado chinês que não cresce tanto como se imaginava. E aí tem esse mundo de conflitos. Isso tudo impacta, mas de fato é o mercado americano que chama mais a atenção. Deve-se também olhar, pelo menos com um cantinho de olho para o restante? Com certeza, excelente contextualização, né? Eu falo que a gente tem uma situação, tem o VIX. O VIX é um índice reconhecido como índice do medo, tá? Ele é um índice que faz, através de opções, uma conta de quanto os investidores estão com medo que alguma coisa aconteça. E por incrível que ele pareça, ele está num índice baixíssimo. É mesmo? Então o mundo está parecendo que está tudo tranquilo, não tem nada acontecendo. E eu brinco que assim, está mesmo, tudo está caminhando bem. Assim. Os Estados Unidos parece que vai ter um pouso suave dessa questão da subida da taxa de juros, o restante está sob controle, a China dá os sustos lá no mercado imobiliário dela, mas está caminhando, não cresce mais como crescia antes, você já registrou. Mas é interessante, né? Eu falo que o que está acontecendo? É assim, você pagou bem caro por um turismo exótico, está fazendo piquenique na boca do vulcão. É excelente, pagou caro, é exótico, vai poder contar para todo mundo o que está fazendo. O vulcão não tem problemas há muito tempo, mas é um vulcão. Não deixa de ser. Então, hoje, eu acho que é isso. Você ponderou já o que eu costumo falar. Essa questão
das guerras, né? Parece que ela não está na conta, né? É essa percepção que fica, né? Pô, será que não vai piorar lá, né? Então, realmente tem uma chance de piorar. Esse seria o mercado não está considerando isso. Essa é a verdade. Por essa calmaria que a gente vê, essa valorização dos ativos de risco, esse índice, o VIX, que sensibiliza mesmo, a percepção não é que as coisas possam piorar. Não está na conta. Essa é a verdade. Entendi. E aí, no caso do Brasil, o que pode ter peso maior nos investimentos para 2024 para além do mercado americano? Existe algo interno que seja relevante para impactar o mercado de investimentos? Nós estamos hoje, Marcelo, muito dependentes da questão do fiscal, né? Então isso rege hoje para a gente como é que a gente vai andar. Né? A gente precisa realmente dar uma direção. Ele não vai ser resolvido agora, mas ele precisa de uma direção. Né? A gente tinha uma expectativa no começo de 2023 mais negativa do que agora. Por quê? Assim, se esperava, né? Pessoas esperavam até coisas muito piores, né? Mas não é o caso, né? De esperar um bloqueio, esse tipo de coisa vindo do governo. Isso é um absurdo. Mas se esperava que, de repente, alguma coisa não fosse muito bem. Né? E, de fato, até o rumo pode não estar bom, mas nada de excepcionalmente ruim aconteceu. Então, o mercado ele está um pouco mais tranquilo em relação a esses movimentos. Não houve nada abrupto, então passou-se um ano, a percepção que se tem agora é um pouco melhor. Leituras aí que eu fiz da própria XP, de relatórios e de outros, trazem essa coisa de que a expectativa é um pouco melhor para o ano de 2023. Taxa de juros continua caindo, podendo chegar a 9%, tá? E aí, muito interessante, né? Porque isso vai... para quando? Até quando? No decorrer do ano? Até o final do ano. O 9% já seria chegar no limite. Entendi. Muito provável, tá? Entendi. Tecnicamente falando, né? Aí outras coisas... Seria como o Copom ir reduzindo aí meio ponto a cada reunião, isso, mais ou menos. Nós estamos em 11,75, né? Então ele vai reduzindo aí mais meio, depois começa uma redução mais suave de 0,25. Até chegar a 9, essa é a expectativa. É uma expectativa positiva. Não era esperada até uns 2 meses atrás, agora já chegou nela. Assim, porque a economia brasileira, de fato, no segundo semestre, mais especificamente no último, ela realmente não trouxe dados positivos de crescimento. As coisas vieram um pouquinho abaixo do esperado. E aí está dando sinal de que realmente pode se reduzir, talvez um pouco mais rápido a taxa. E isso é o que pode alimentar, de fato, mais relevante, se não houver nada na política, a queda da taxa de juros é o maior alimento que a gente tem hoje para um crescimento. O Everson, como você deve imaginar, o pessoal está participando, está mandando mensagens tanto pela página jornalista Marcelo Teixeira quanto nos WhatsApps da Jovem Pan e também no meu particular. De forma geral, o que as pessoas mais querem saber, logicamente, é o seguinte, ó. Quais podem ou devem ser os melhores investimentos em 2024? É muito interessante isso. Assim, tem uma coisa que aconteceu em 2023, que é assim, ó, a Bolsa de Valores, né, foi um ano muito volátil para a Bolsa, tá? Muito volátil. Até o final de outubro, a Bolsa tinha subido 4,5%. Estava perdendo de voltinha, uma voltinha do CDI, certo? Tá. Novembro e dezembro ela subiu 17,5%. Então perceba como é difícil você mensurar, né, trazer qual que vai ser o melhor. Né? Ninguém diria isso em outubro. Né? E daí ela foi o campeão do ano nessa questão de investimento. Estou excetuando a questão do Bitcoin, por exemplo, que foi muito maior. Mas do CDI, Bovespa, ela acabou ganhando no ano, com 22,28%. E o CDI de 12,91 no ano. Então perceba, ela estava perdendo e reagiu. Então assim, o investimento em renda variável, né, o que o investidor precisa para participar? Ele precisa ter consciência que existe volatilidade. O risco é maior de ganhar e de perder. Perfeito, mas a volatilidade não é perder. Perder é realizar. Sim.
Então, quem realizou no meio do caminho, né, perdeu. Quem não realizou e esperou, ganhou. Na última entrevista que você esteve aqui, você disse exatamente isso. Porque a gente, eu não sei se é exatamente esse o termo, mas quando a gente não percebe que está no efeito manada, né, ou está caindo a ação, a gente começa a vender, a gente faz um movimento errado, levado por sugestão, né, enfim, por influência. Você falou isso naquela época, o que você, grosso modo, está reafirmando agora. Então é preciso também ter comedimento, inteligência, perceber o movimento e não se deixar levar pelo senso comum, não é? Isso, você não pode fazer movimento. Se você fez boas compras de empresa, continue sócio dessas empresas, né? É claro, vai revisitando a sua tese, mas continue sócio das empresas, né? Elas trazem um retorno maior do que o CDI, senão você não empreende. Não existe razão para empreender se não for para trazer um retorno maior, né? E aí você pode comprar empresas que são boas distribuidoras de dividendos e tal. E a questão é asset allocation, que é essa coisa de alocar, de fazer uma pizza. Então, o investidor tem que aprender a ter a posição que ele tem. Eu tenho 15% em renda variável. Ok, não vou sair dela nem que o mundo acabar. Entendeu? Eu vou ficar. Perfeito. Aliás, se o mundo acabar e aquilo virar 7, eu pego o dinheiro da caixinha do CDI e compro na Bacia das Almas, recompondo os 15, que é o meu plano. E do mesmo jeito, se aqueles 15 virar 30, eu deveria vender a renda variável, porque isso está indicando que ela está num patamar elevado. De forma geral, a renda fixa é bom negócio? De forma geral, sim. Aí você vai buscar os instrumentos. Né? Qual instrumento eu vou fazer? Que indicador eu quero? Eu vou dar um exemplo para você. Ó. Assim, a gente ainda tem pessoas na poupança. Né? Elas estão muito desinformadas. Muito mesmo. Porque o CDI, por exemplo, no ano, ele deu líquido de imposto. Isso se fosse um fundo ou um CDB, 10,98. A poupança deu 8,04. Então a pessoa fica com aquela percepção, não, mas a poupança é líquida. Para com isso. 2, poderia ter feito isso num isento. Se eu pegasse o CDI isento, então eu teria ganho 12,99 contra os mesmos 8%. Ah, mas a poupança é garantida. Poupança, conta corrente, CDB, LCI, LCA são garantidos pelo FGC igual à poupança. É igual, não tem nenhuma garantia a mais para a poupança. É uma ilusão, são pessoas, no mínimo, desinformadas para ser elegante. Boa. Muito bem. E aí, também quero aqui te perguntar, o famoso 1%, desculpa. Não, porque eu faço uma cruzada contra o que pode ser feito de bom para as pessoas. E tirar a pessoa da poupança é fazer um grande favor para ela. Muito bem, por isso que eu acabo chamando pessoas como Everson Lopes Stabile, que contribuem, não é que saem da zona de conforto. Não fosse assim, ele seria gerente de banco até hoje, não é? Perfeito. E aí saiu porque pode mais, enfim. Nada contra os gerentes, pelo amor de Deus, né? Não me venham os gerentes dizer, o Marcelo falou mal de gerente, não é nada disso. Né? Não é nada disso. É que no caso de Everson Lopes Stabile, tem um perfil empreendedor e veio aqui para a S6 Investimentos, fundou junto com outros amigos. Hoje vocês são em quantos já? Nós somos em 33 pessoas no time das 6. 33 pessoas. Vamos lá. E o famoso 1% ao mês, Everson Lopes? Então, esse, de forma geral, passou. Né? A gente, de fato, já não tem mais 1%. Quando a gente descapitaliza o 11,75, isso já fica abaixo. Né? E algumas oportunidades aí para que investidores que entendem ainda estão aí. Né, latentes, dá para pegar algum 1%, mas não é no pós-fixado mais. Então, é uma concepção errada também, tá? O pós-fixado, dentro da renda fixa, nós estamos falando de renda variável, o pós-fixado é o que está suscetível a variar. Porque o Banco Central está descendo e você está assistindo ele descer. Se você tivesse comprado um pré-fixado, ele seria igual ao aluguel que você fecha com alguém. Não fica caindo porque alguém do prédio alugou mais barato.
Então, tem umas concepções erradas na cabeça das pessoas, né? Então, você pode comprar um pré-fixado. Hoje, ainda tem uns CDBs de alguns bancos menores que dão 1%, tá? E algumas operações de crédito privado podem trazer esse 1% para a pessoa, isento de imposto de renda. Mas, assim, geral, 95% da galera acabou. Não pegou 1%, ficou assistindo e vai cair mais, né? Para o investidor vai cair mais. Óbvio que, registrando que o que importa para o investidor não é o nominal, é aquilo que ele ganha real, acima do IPCA, né? Então, por exemplo, não adianta também ganhar 13 e o IPCA está em 10, você ganhou 3. Às vezes você vai ganhar 9, o IPCA vai estar em 5, você ganhou 4. Perceba que o que importa é o real, né? É recompor a inflação, que é reconhecida no Brasil como a principal, e superar ela com um pouquinho para você ir tendo um ganho real. Perfeito. Olha, tem muita gente hoje participando aqui no nosso programa, como, além de todas aquelas que eu já falei, a Ariane do Liberal, convidando inclusive as pessoas para passarem lá na sede do Instituto e também tomar um cafezinho no The Capitalist, Rodrigo Andolfato. O pessoal do Liberal está até fazendo uma pergunta aqui, eu não sei se vai dar tempo de fazer, porque eu tenho outras escaladas aqui prioritárias. Eles estão perguntando sobre Bitcoin. Esse será um assunto que a gente vai falar muito nos próximos tempos. Se não der tempo de responder, eu peço ao Everson a gentileza de, após o programa, entrar lá na minha página no Facebook e responder ao pessoal do Ilan, mas também entraram Raquel Vieira Aqualo, deve ser assim o nome dela, Everson? Isso. Raquel Vieira Aqualo, elogiando a entrevista, como é bom ter amigos. Orvílio Flávio Lamônica, entrando aqui, nos desejando um bom programa, falando que Everson Lopes está dando uma aula. O Flávio, você está perguntando das eleições americanas. Como o Everson falou no começo do programa, começou a entrevista, aliás, falando dos reflexos da economia americana na economia global e brasileira, por consequência, vou transmitir a pergunta para ele, para a gente não perder aí o momento. Eleição nos Estados Unidos, impacta ou não? A eleição nos Estados Unidos impacta sim, né? Então, você tem uma concorrência lá. O Fed tentando controlar a inflação e o governo injetando dinheiro, né? E ano eleitoral não muda muito em relação aqui, né? Tem-se essa vontade, com certeza, de que as coisas andem muito bem para que você tenha reeleição, né? A eleição seja a seu favor. Então, você tem lá esse conflito dessa injeção com essa tentativa de contenção. Então, alguém está injetando lá, fazendo crescer, e o outro está tentando conter, né? Mas sim, a eleição impacta. Eu não sei dizer qual que seria o impacto da entrada de um ou outro, tal. Lá, né, é muito sólida a democracia, vamos dizer. Então, normalmente, isso tem um peso menor. É diferente do Brasil, né? Não obstante lá também ter as dissonâncias, né, os extremos, e o que está se discutindo de entrar é um extremo. Mas lá o peso disso é menor. Entendi. E aí preciso te perguntar o seguinte, em falando de Estados Unidos, os brasileiros de forma geral que estão no mercado de investimentos, estão investindo no exterior, Everson? Marcelo, eu faço abertura de contas desde 2010, né, para clientes. Sempre foi muito difícil convencer o cliente. Por quê? Porque quando ele está saindo do Brasil, ele está deixando para trás um CDI alto, gordo, para comprar uma taxinha pequena lá fora, né, de juros. Então era difícil convencer o cliente desse trade-off, né? Ele fica só fixo naquela questão de, pô, eu vou deixar aqui onde rende 13 para investir onde rende 2, né? E a concepção tem que ser da diversificação, né? Então aí tem, por exemplo, eu tenho pessoas que, quando o dólar estava oscilando, como está agora, por exemplo, alguém agora fala, não quero mandar 4,86, vai cair para 4,70. Daqui 10 anos está 10 e ele está esperando 4,70. Eu tenho casos que foi isso. Sério? O cara não comprou a 2 porque queria comprar 1,90. Não, vai voltar para 1,90. Está até hoje esperando. Caramba. Então, dólar você diversifica como, é premissa. Né? Se eu tenho dinheiro, eu devo ter uma reserva em dólar. Né? Uma reserva fora. Primeiro, porque você está numa moeda forte, em outro país. Ninguém daqui acessa nada no exterior.
Ninguém, nenhum juiz, Entendi. nada. O que foi pego na Lava Jato, por exemplo, foram poucas coisas que foram pegas, de quem delatou. Então, assim, pra você tirar um dinheiro do exterior, é praticamente impossível. O cara tem que ser muito bandido, assim, e ter outro nível, assim. Entendi. Então, por quê? Porque o juiz daqui não tem competência lá. É simples. O gerente de lá, que se fosse eu, ele responde assim: o senhor é incompetente fora da legislação brasileira. Na legislação americana, o senhor é incompetente. Então, você já diversifica que ninguém alcança. Então, beleza, isso veio escalando ao longo dos anos, né? E cada eleição que tem é um momento que todo mundo manda recurso. Por exemplo, Sim. Na eleição passada, a gente teve uma situação que veio crescendo de clientes mandando muito recurso para fora. Eu mandei bastante recurso para fora. Por quê? Porque aí a pessoa, aquilo que ela não fez como diversificação, ela faz no desespero. Veio, não, quero mandar tudo para fora. Não, tudo não. Mas agora vamos aproveitar que você assustou para fazer o que você já devia ter feito. Perfeito. Né? E isso cresceu e muito bacana. Isso, além de crescer, ele desceu na pirâmide. Porque você tinha os muito milionários com dinheiro lá fora. Os milionários. E aí isso desceu. Então a pessoa tem 700 mil reais e ela decidiu mandar 100 mil reais para fora. Então, muito legal. Inclusive, surgiram instituições focadas nesse público, né? E a XP também faz isso, tá? Mas existem outras que se aproveitaram dessa conta média, vamos dizer. Então, sim, o investidor tem mandado muito recurso para fora e é uma premissa, tem que ter. É importante ter uma reserva em dólar diversificado. Porque, acho que isso eu já falei, mas o Brasil não representa 3% das possibilidades de investimentos globais. Então, quando você só pensa Brasil, lamento, você está se limitando a 3% menos de 3% das possibilidades de investimentos globais. Olha aí, que informação preciosa. Everson, já são 9h06, a gente precisa ir terminando o programa. Gostaria que rapidamente você comentasse quais são os planos da S6 Investimentos para 2024 e já deixasse os seus contatos. Marcelo, a gente quer continuar com o nosso trabalho, né? A gente foca no qualitativo muito. Então, isso é fruto, por exemplo, que a gente ganhou alguns prêmios no ano passado. O mais importante, na minha visão, é o prêmio de NPS, né? Que mostra o quão o cliente está satisfeito com o nosso atendimento. Então, nós fomos o número 1. Então, até que tenha o ano que vem uma nova eleição, nós somos o primeiro escritório da XP em satisfação dos clientes. Isso, para mim, não tem preço, porque isso reflete o quão a gente está alinhado com o cliente, por conseguinte, o quão o nosso negócio é de longo prazo. Então, assim, a S6 quer continuar crescendo com qualidade, né? Continuadamente, e é isso, assim, o básico bem feito. Tá lá, básico bem feito. Cuidar do cliente, cuidar daquilo que é conquista dele. Eu sei que muitas pessoas vêm com aquela ilusão de quanto eu vou ganhar no Bitcoin, quanto eu vou ganhar na Bolsa. Quem tem muito dinheiro não está no quanto eu vou ganhar, está em como eu preservo o que eu conquistei, claro, ganhando para que continue ascendendo. Perfeito. Mas não tem aquele colapso de eu preciso ficar rico de repente. Não. Quem tem dinheiro, na verdade, trabalha mais a preservação do que eventualmente um desespero para ganhar alguma coisa. Mais inteligente, não é? S6 que está lá no New York Tower. Para achar vocês... Estamos aqui em Araçatuba, no New York Tower, 18º andar, sala 1805. Nós temos a sede em São Paulo, na Vila Olímpia, na Rua Helena. E nós temos uma filial também em São Carlos. Maravilha, é isso, S6 Investimentos. Everson, muito obrigado pela participação. Você sabe que os microfones aqui estão sempre abertos quando a gente precisar, quando vocês precisarem compartilhar informação relevante com o nosso público. Bom trabalho, bom dia. Marcelo, eu agradeço mais uma vez o seu convite. É sempre um prazer estar aqui com você, bater esse papo, né? E também poder influenciar positivamente os ouvintes, que é isso, assim, trazer algo que ajude as pessoas a refletir. Não é? Muito bem. Bom dia ao Everson. Olha, por hoje é isso.